Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Um ouvinte de João Pessoa, a Fátima Vilar, me escreveu: Tenho acompanhado, professor, a sua coluna e sempre é algo que nos ajuda no dia a dia. Que bom, minha cara Fátima. Por vezes encontro pessoas, diz ela, com dificuldades para ouvir opiniões. Em muitas situações, sequer essas pessoas aceitam ser contrariadas. Sinto que a cada dia que passa, mais essas pessoas ficam sozinhas. Será que você teria, professor, alguma dica para que pudesse ajudar a pessoas que agem assim, ou seja, não gostam de ouvir opiniões? Puxa, minha querida Fátima Vilar de João Pessoa, que tema bacana você nos traz hoje e como é bonita a sua preocupação e solidariedade. Obrigado por sua colaboração, minha querida Fátima. Olha, Patrícia Rocha, a beleza do assunto que a Fátima nos traz, pois tenho certeza que todos conhece alguém com esse perfil, ou, de repente, reconhece esse perfil em si mesmo, que é muito comum, ou seja, o de não saber ouvir opiniões. O primeiro passo, Fátima, que tem-se que dar para a melhoria de algum ponto comportamental é a consciência de que algo em si próprio está incomodando as pessoas. Essa primeira visão é primordial, é fundamental. No mínimo, deve-se refletir se o incômodo causado por alguém pode deixar de existir com a própria mudança de comportamento do causador desse dito incômodo. Ou seja, eu tenho que me conscientizar que algo em mim incomoda as pessoas. Uma vez consciente disso, nós começamos exatamente a mudança. É fundamental a conscientização de todos, Fátima, a respeito da importância de se habituar a ouvir o que não se gosta de ouvir. Temos de convir que é muito mais fácil ouvir um elogio que uma crítica. Temos que saber que o verdadeiro amigo, Fátima, não é aquele que nos diz apenas o que gostamos de escutar, mas aqueles que nos diz o que precisamos escutar. Por mais que essas palavras sejam duras, por mais que essas palavras não sejam doces. E às vezes as pessoas ao nosso redor não nos falam verdades porque têm receio, porque têm medo, ou, eu penso sempre, por falta de amizade. Eles sempre dizem que estamos certos, mesmo sabendo que somos seres humanos. O elogio é importante, Fátima? Claro que sim. Ele nos ajuda a saber se estamos caminhando pela trilha certa na vida. Porém, esse elogio tem que ser verdadeiro e jamais hipócrita. Também é necessário lembrarmos que o próprio Deus, ao nos fazer, todos os ouvintes prestem atenção nisso, o próprio Deus, ao nos fazer, nos deu 2 ouvidos e uma única boca, exatamente nos dando recado para que não nos esqueçamos que fomos feitos para ouvir mais e falar menos. De repente, ouvir o dobro, 2 ouvidos, do que falamos, uma boca. Ouvir reclamações ou chamamentos de atenção é uma das maiores e melhores formas para repensarmos as nossas ações e falas, pois é aí, Fátima, onde deve existir a reflexão se estamos certos ou não. O entendam. Cada vez que alguém reclama de uma coisa que nós fizemos ou falamos, é um importante momento para que nós possamos refletir se o que dissemos ou o que fazemos está certo ou errado. Há pessoas que dizem não gostar de críticas, pois elas são sempre destrutivas. Segundo elas, essas pessoas, eu defendo exatamente o contrário. Eu digo que todas as críticas, elas são por demais positivas, mesmo que se ouça algo injusto ou alguma opinião injusta, pois isso servirá, Fátima, no mínimo, para termos mais certeza do quanto estamos certos. Mas isso é possível se soubermos ouvir primeiro essas críticas do que fazemos ou dissemos. Em sua grande maioria, Fátima, as reclamações nos dão um feedback extremamente importante na vida, ou seja, o feedback de saber que podemos melhorar. Imagine agora os ouvintes, quando um cliente reclama de um atendimento. Nesse instante, o atendente está tendo uma ótima oportunidade para saber que ele não está trabalhando bem e precisa melhorar, pois em contrário será demitido. Imagina um professor reclamando um aluno. Nesse momento, o aluno pode tomar essa reclamação como uma lição e passar a ter um novo tipo de comportamento e passar a ser um referencial. Imagina um pai reclamando de um filho. É sempre para melhorar. Já pensaram se um recordista mundial de atletismo nunca soubesse ouvir as opiniões de seu treinador, bem como suas cobranças e reclamações? Ele jamais teria batido algum tipo de recorde. Todo ser humano tem que saber, minha querida Fátima, que pode ser melhor sempre, seja como ser humano, seja como membro de família, seja como profissional. E isso é possível quando se cria o hábito de escutar opiniões, quaisquer que sejam elas. É ouvindo que se aprende. O maior exemplo disso está nos filhos que ouvem os pais. Veja como eles se comportam e veja como se comportam aqueles filhos que não ouvem os pais. Aí está o que significa ter educação por saber ouvir e o que é falta de educação por nunca querer ouvir. Por fim, Fátima, defendo que nunca é tarde nem cedo para aprender. Me horroriza quando vejo um adulto dizer: não aprendi quando era novo, agora que sou velho é que não aprendo mesmo. Ou ainda aquele velho ditado: pau que nasce torto, morre torto. Meus caros ouvintes, é exatamente o contrário. O momento de ser melhor, de aprender e escutar, vem da experiência de vida. Ou seja, quanto mais velho estejamos, mais temos cultura para saber como sermos melhores seres humanos por meio das opiniões a nosso respeito. São estas as minhas dicas, minha cara Fátima, para que as pessoas se motivem a ouvir opiniões. Até a semana que vem, minha querida Patrícia e equipe e todos os ouvintes.